Saudações pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Meu nome é Juliano e nós vamos nos encontrar aqui numa série de vídeos para poder tratar dos temas pertinentes à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vamos fazer uma leitura das obras que são obras indicadas para leitura, Luhmann, Foucault, e a gente vai, à medida, eu vou lendo aqui os trechos mais relevantes, fazendo a correspondência do trecho lido e dar uma apresentação mais contextualizada em relação a cada um dos itens que são indicados no edital. Vamos nessa? O primeiro livro que eu quero tratar com vocês aqui, o primeiro tema que eu quero tratar com vocês é esse tema número 3, chamado de Poder, Verdade e Direito. E aí vai do 3.1 até o 3.14. E a obra mencionada no edital como indicação de leitura é A Verdade e as Formas Jurídicas, um livro de Foucault, que na verdade é um conjunto de palestras que ele deu aqui no Brasil, né, na PUC do Rio de Janeiro, em maio de 1973. São 5 palestras, 5 seminários, né? E nesses seminários ele vai discorrer sobre, entre outras coisas, esses itens 3.1 ao 3.14. Essas palestras, o Foucault ele vai demonstrar teses que ele está formulando para um livro de 1975, que é o mais famoso, que vocês já fizeram um seminário de direito penal sobre ele, chamado Vigiar e Punir. Tem temas aqui, na verdade, nas formas jurídicas, que só são resolvidos aqui nesse livro. E aí eu tenho um vídeo no YouTube que eu recomendo que vocês assistam depois, em outras circunstâncias, para que vocês entendam a resolução dessas questões aqui da verdade das formas jurídicas, que serão resolvidas no Vigiar e Punir. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro item aqui é o conhecimento como invenção. Vamos tentar entender o que o Foucault está tentando dizer para a gente nesse tópico, nesse item do edital. Para a gente entender isso, a gente tem que ler um trecho aqui que o Foucault cita um filósofo chamado Nietzsche. E eu vou ler para vocês o trecho que ele menciona do Nietzsche. Diz o Foucault: tomarei como ponto de partida um texto de Nietzsche datado de 1873. Isso só publicado postumamente. Diz o texto: isso aqui é o fundamento de todo o livro, tá? Que é resumido no item 3.1. Em algum ponto perdido deste universo, o Foucault está citando, entre aspas, Nietzsche. Diz Nietzsche: em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares, houve, uma vez, um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram o conhecimento, tá bom? O conhecimento como invenção. O que o Foucault está dizendo aqui? Ele pega esse pequeno trecho de uma obra do Nietzsche e vai passeando por outras obras, demonstrando como é que o Nietzsche explica a religião, como é que o Nietzsche explica a ideia, como é que o Nietzsche explica a poesia, e vai dizer para a gente que o Nietzsche ele usa a palavra invenção em contraposição, ou ele não usa a palavra origem. Então o Foucault diz assim, ó, o Nietzsche deixa muito claro que eu estou usando a palavra invenção e não estou usando a palavra origem. E aí a partir dessa dicotomia entre invenção e origem do conhecimento é que o Foucault inaugura a palestra número 1, o primeiro seminário, é basicamente a explicação dessa ideia de conhecimento como invenção. Tá bom? Então, ele vai dizer para a gente o seguinte, aí aqui é Foucault falando, não é citação de Nietzsche. A partir do Nietzsche ele vai dizer, o conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer que não tem origem. É dizer de maneira mais precisa, por mais paradoxal que seja, que o conhecimento não está em absoluto inscrito na natureza humana. E isso é importante que vocês guardem essa informação, porque, na verdade, a obra, a Verdade e as Formas Jurídicas, é um inventário de como o conhecimento ele é construído a partir de um contexto político, de um contexto social, um contexto econômico. E a partir desse fundamento, ele vai se contrapor a uma outra ideia, tá? Que aqui no slide aparece aqui, ó, como ideologia e Platão, tá bom? Então, o conhecimento não está absoluto inscrito na natureza humana, diz Foucault. O conhecimento não constitui o mais antigo instituto do homem, ou inversamente, não há no comportamento humano, no apetite humano, no instinto humano, algo como um germe do conhecimento. E aí, primeira coisa,
O conhecimento é uma invenção e conhecimento não tem origem. Não tem tempo da gente explicar essas coisas filosóficas, mas essa é uma conclusão importante que pode ser que o examinador coloque isso na questão de prova, tá bom? Basicamente, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, se a gente quiser entender o que é o conhecimento, deixa eu ler, que é melhor. Se quisermos saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da forma de vida, da existência, do ascetismo próprio ao filósofo. E aqui ele se contrapõe exatamente ao Platão. Tá? Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar não dos filósofos, mas dos políticos. Devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. E é somente nessas relações de luta e de poder, na maneira como as coisas entre si, os homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer uns sobre os outros relações de poder, que compreendemos em que consiste o conhecimento. O conhecimento ele só pode ser conhecido, desculpem a tautologia, o conhecimento ele só pode ser conhecido a partir de um contexto onde ele é criado. Essa é a tese fundamental do livro, tá? Então, basicamente, o livro A Verdade e as Formas Jurídicas é uma história política do conhecimento, tá? De como é que a gente se torna sujeito dos nossos próprios conhecimentos. E aqui uma coisa importante que pode ser usado pelo examinador. Essa lógica de que o conhecimento ele decorre de um contexto político, econômico, social e etc., ela se contrapõe a uma crítica que o Foucault faz aos marxistas. Vamos lá. Só uma retomada, um assunto que é importante. O que é ideologia em Marx? Ideologia seria um óculos, uma forma de visão de mundo que é determinada pela classe social, pelo lugar onde você ocupa na estrutura econômica da sociedade. O Marx, em alguma medida, em algum momento da obra dele, vai dizer que a ideologia ela atrapalha, ela impede que a gente reconheça, que a gente conheça a verdade. Então, o Foucault ele expressamente ele critica essa vertente dos alunos dele que são marxistas, né? Ele diz assim, ó, essa forma de análise tradicional do marxismo universitário da França e da Europa apresenta um defeito muito grave. O de supor, no fundo, diz Foucault, que o sujeito humano, o sujeito de conhecimento, as próprias formas do conhecimento são, de certo modo, dados prévia e definitivamente. Não é. Ele está dizendo, o conhecimento, a partir de Nietzsche, o conhecimento ele é inventado. E aí, no final da obra, ele retoma isso. Ele diz assim, ó, o que pretendo mostrar nessas conferências, dizendo Foucault, é como, de fato, as condições políticas e econômicas de existência não são um véu, um obstáculo para o sujeito de conhecimento, mas aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. Então, se na questão da prova aparecer assim, o conhecimento em Foucault ele é ideológico e por isso é uma coisa muito ruim. Não. Ele vai dizer, o conhecimento ele depende do contexto social, econômico, político, etc. E a gente não pode reduzir essa lógica de contextualização a uma lógica ideológica, de que o conhecimento ele é obnublado, de que o conhecimento ele é obstado. Esse contexto seria um véu que nos impediria de conhecer a verdade. Não, a verdade ela só pode ser apresentada a partir dessa lógica de relações de poder. E aí, onde é que entra a lógica das práticas judiciárias? Diz o Foucault no último parágrafo da conferência número 1. Apresentarei alguns esboços dessa história a partir das práticas judiciárias, de onde nasceram os modelos de verdade que circulam ainda em nossa sociedade. A prática judiciária, em Foucault, revela como a gente começa a compreender o mundo, como é que a gente cria filosofia, cria ciências, astronomia. Tudo isso surge a partir da lógica das práticas judiciárias, que ele vai chamar de inquérito. Nós iremos ver mais adiante. E se impõe ainda a ela, e vale não somente no domínio da política, no domínio do comportamento cotidiano, mas até na ordem da ciência. Até na ciência encontramos modelos de verdade cuja formação releva as estruturas políticas, que não se impõem do exterior ao sujeito de conhecimento, mas que são elas próprias
constitutivas do sujeito de conhecimento. Se você quiser resumir tudo essa primeira conferência, você vai chegar à ideia de que o conhecimento ele tem que ser contextualizado a partir de uma lógica de poder, de luta pelo poder. E o conhecimento não é uma invenção do nada, como se fosse algo natural do homem. Portanto, aqui no slide número 4, eu faço um resumo para vocês. O Foucault vai dizer no livro O Nascimento do Inquérito no Pensamento Grego e vai falar na conferência 2 do Édipo Rei, o livro, né? O Édipo Rei, a importância, que ele vai dizer que é um episódio da história do saber e é o ponto de emergência do que ele chama inquérito. E na Idade Média vai acontecer uma oposição entre o regime de prova e o sistema de inquérito. E depois da Idade Média, no final do século XVIII, começo do século XIX, surge o que ele chama de ciência do exame, que é uma coisa que é muito melhor tratada aqui no Vigiar e Punir. Por isso eu remeto vocês ao vídeo do YouTube. Então, exame, formação e estabilização na sociedade capitalista, que é o último passo, que é o aspecto fundamental na compreensão do raciocínio de Foucault. Então, qual é a evolução? Ainda estou no slide número 4. Surge o inquérito na Grécia, né? Esse inquérito, essa forma de acessar a verdade, ela é escondida, ela é obnublada, ela é relegada ao esquecimento durante o direito feudal, do direito germânico, que basicamente ele vai dizer que se compatibiliza, o direito germânico se compatibiliza com o direito feudal. E aí, no século XII e XIII, ressurge o inquérito, mas de um jeito diferente do que é o que nós vamos apresentar agora, que acontece na história de Édipo. E aí surge a sociedade da soberania, que é substituída no final do século XVIII, no começo do século XIX, por uma coisa que ele chama de sociedade disciplinar, que é o que fundamenta um pouco, o que subjaz um pouco as sociedades industriais capitalistas. Então, basicamente, o slide 4 é um resumo de todo o raciocínio de todos os itens, do item 3.1 ao 3.14. Tá? Aqui, o conhecimento como invenção, eu só fiz um resumo dos autores que são importantes mencionar. Tá? Vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a conferência número 2, no qual ele vai tratar da história de Édipo. E aí é relevante a gente contextualizar esse capítulo 3 a partir da contraposição em relação a 3 autores importantes, que às vezes são mencionados e outras vezes não são mencionados. O primeiro autor é o Freud, e aí eu sugiro que você dê uma googada aí. Complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo em Sigmund Freud? A relação que existe entre o homem e o pai, o homem e a mãe, como é que isso atua no nosso inconsciente, como isso determina um pouco o nosso comportamento. Aí o Foucault vai se afastar um pouco dessa lógica do complexo de Édipo. O segundo autor é Marx, mais uma vez, nesse raciocínio do Foucault, essa parte do raciocínio do Foucault, a gente tem que distanciá-lo um pouco de uma lógica um pouco marxista. E o terceiro autor, que é o que nós já mencionamos aqui, que é um sujeito chamado Platão. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o que é que o Foucault vai falar aqui nesse seminário número 2 da obra A Verdade e as Formas Jurídicas. Vamos lá. Nesse seminário número 2, ele vai tratar um pouco ele vai apresentar 2 formas ou 2 tipos de regulamento judiciário. O primeiro deles, que é 2 tipos de litígio na civilização grega, né? A primeira delas, que o Foucault vai chamar de bastante arcaica, é uma apresentada por Homero, numa obra chamada Ilíada. É um procedimento que o Foucault apresenta de uma forma que ele vai dizer assim, ó, não tem juiz, não tem sentença, não tem verdade, não tem inquérito e não tem uma coisa que vai ter na obra do Édipo Rei, não tem uma coisa chamada testemunha. A prova, ele apresenta a prova, que é um pouco assim, até engraçado você ver a descrição, que é uma luta para poder saber se você submeter a prova, você ganha, se você não submeter aquela prova determinada, você perde, tá? Então é um procedimento arcaico, que está presente aqui na obra do Homero, tá? Chamada de
Ilíada. E a segunda, que é a parte mais importante, que é a parte mais relevante, que está no edital, é a do Édipo Rei. O Édipo Rei é uma obra que vai tratar, dentre outros temas, de um litígio criminal, de um processo criminal. Quem matou o rei Laio? Nesse processo, da forma com que o Foucault apresenta aqui na obra, ele vai dizer, ó, existe um papel importantíssimo de uma testemunha. Para o Foucault, a obra, o Édipo Rei, é o resumo da história do direito grego. O Édipo Rei vai ser um mecanismo de estabelecimento da verdade, e que o Foucault vai explicar nessa conferência 2. Tá? Então vamos lá, vamos a partir dos 3 autores importantes, que são Freud, Marx e Platão, a contraposição do Foucault a esses autores para a gente entender por que ele chama a atenção da gente nessa obra chamada de Édipo Rei. Livro que eu não estou encontrando aqui, deve estar em algum lugar. Vamos lá. O Foucault, em primeiro lugar, ele lê o Édipo de uma forma diferente do Freud. Não é, ele vai dizer, não é a história do nosso desejo inconsciente, do nosso inconsciente, é a história de um poder político, tá? O Freud diz que nós temos um complexo de Édipo e todos os homens vão carregar isso para o resto da vida. O Foucault vai dizer, sim, de fato existe um complexo de Édipo na nossa civilização, mas ele não está relacionado ao nosso desejo, ao nosso inconsciente. O complexo de Édipo em Foucault, complexo de Édipo não, a história de Édipo, ela está na relação que existe entre o poder e o saber. Quer ver? Olha só o que o Foucault diz para a gente. A tragédia de Édipo é, portanto, a história de uma pesquisa da verdade. É um procedimento de pesquisa da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas dessa época. Por essa razão, o primeiro problema que se coloca é saber o que era na Grécia arcaica a pesquisa judiciária da verdade. E a partir dessa lógica, desse processo em que se tenta descobrir quem foi que matou o rei, que vai surgir como a civilização, como as pessoas vão tentar descobrir a verdade. E aí o Foucault vai dizer, essa lógica, essa forma, ela vai contaminar, por assim dizer, como a ciência surge, como a filosofia surge, como toda nossa forma de raciocínio, ela é criada a partir dessa lógica da tragédia de Édipo ou da história de Édipo. Tá bom? Então, para retratar esse item 3.5 aqui, ó, a tragédia de Édipo e o surgimento do inquérito na Antiguidade, só para deixar bem claro qual a importância dessa tragédia de Édipo na obra do Foucault. A tragédia de Édipo vai significar, para o Foucault, o momento do surgimento da prática jurídica, que também é contaminada, várias vezes aparece aqui, a prática jurídica de uma coisa chamada inquérito. Nós vamos retomar esse raciocínio na Idade Média, que esse inquérito ele ressurge, mas de uma outra forma. Então, o inquérito, para o Foucault, ele tem, a base do inquérito é o testemunho. E veja só a importância do testemunho, que inclusive foi a questão da última prova da Defensoria. Diz o Foucault, podemos dizer, portanto, que toda a peça de Édipo é uma maneira de deslocar a enunciação da verdade de um discurso do tipo profético e prescritivo a um outro discurso de ordem retrospectiva, não mais da ordem da profecia, mas do testemunho. O testemunho, portanto, que é o que fundamenta essa modalidade do saber, que é o inquérito, né? Ele surge na Grécia, o primeiro registro desse surgimento é na Grécia, na obra Édipo Rei. E aí essa lógica do inquérito, ela fica encoberta na história, depois da queda do Império Romano, durante vários séculos. E aí o inquérito ele vai ressurgir lá no século XII, no século XIII, mas de uma forma um pouco diferente dessa forma com que o Foucault apresenta aqui. Tá? Então, o primeiro autor que ele se distancia é o Freud. O segundo autor que ele se distancia é o Marx, Karl Marx. No item 3.3, tem um item que diz assim, ó, regime da verdade e poder político. Né? O que o Foucault está dizendo?
é importante, é mais importante a gente compreender a estrutura política da sociedade em detrimento da estrutura econômica da sociedade, que foi basicamente o objetivo de vida do Marx, dizer como a economia ela determina a nossa forma de pensar, a nossa forma jurídica, o nosso raciocínio, tudo é determinado pelo economicismo. O que o Foucault diz? Ok, pode até ser importante, mas para eu entender a verdade, a forma de raciocinar, eu tenho que saber a estrutura política da sociedade. Veja só o que diz Foucault, sem citar nominalmente Marx, mas está aqui, é como um subtexto nessa parte da obra do Foucault. Diz o Foucault: curiosamente, as estruturas econômicas da nossa sociedade são melhor conhecidas, mais inventariadas, melhor destacadas que as estruturas de poder político. Gostaria de mostrar, nessa série de conferências, de que maneira relações políticas se estabelecem e se investiram profundamente na nossa cultura, dando lugar a uma série de fenômenos que não podem ser explicados, a não ser que os relacionamentos, não as estruturas econômicas, as relações econômicas de produção, mas as relações políticas que investem toda a trama da nossa existência. Então entenda que o regime da verdade e poder político é a parte mais importante em Foucault, que é o que diferencia o Foucault de Karl Marx. E o terceiro autor que é importante é o Platão, que tem a ver com essa ideia de conhecimento como inversão e essas coisas. E o exame, depois vai se resumir, no exame como forma de saber poder. Vamos lá. Já disse para vocês aqui, nesse distanciamento, nesse descolamento de Foucault, a ideia de Platão de que, segundo a qual, o conhecimento ele tem que se descolar do poder político. Foucault fala o seguinte: não, isso é um mito criado por Platão e que é desmistificado por Nietzsche. O último parágrafo que encerra a conferência número 2 do livro, o Foucault vai dizer para a gente o seguinte: com Platão se inicia um grande mito ocidental, o de que há antinomia entre saber e poder. Se há o saber, é preciso que ele renuncie ao poder. Está descrevendo um mito platônico. Onde se encontra saber e ciência, em sua verdade pura, não pode mais haver poder político. Descreveu o mito de Platão. Aí o Foucault se contrapõe a essa ideia e vai dizer: esse grande mito precisa ser liquidado. Foi esse mito que Nietzsche começou a demolir ao mostrar em numerosos textos já citados na conferência número 1 que por trás de todo saber, de todo conhecimento, o que está em jogo é uma luta de poder. O poder político não está ausente do saber, ele é tramado com o saber. A partir dessas ideias, dessas duas primeiras conferências, a gente consegue compreender um pouco do item 3.1 até o 3.6. Portanto, nessa conferência número 2 aqui, o Foucault, quando ele apresentou para a gente a história do Édipo numa ótica diferente da de Freud, ele vai descrever o que, e tem um jogo de palavras importante aqui que pode inclusive aparecer na nossa prova. Ele vai dizer o seguinte: ele vai descrever o que ele chama de o direito de opor uma verdade sem poder a um poder sem verdade. Basicamente, o filho do rei morto tentando descobrir quem foi que matou o pai. Esse processo ele foi elucidado a partir de um testemunho de uma pessoa que é absolutamente irrelevante do ponto de vista do poder, mas extremamente importante do ponto de vista do processo. E aí o Foucault vai explicar como é que isso deu lugar a uma série de grandes, imensas transformações culturais que são características da sociedade grega. E aí, para começar a conferência número 3, ele vai começar na conferência número 3 tratando aqui do item 3.7, o antigo direito germânico e o sistema de provas. Vamos tentar entender como é que aparece esse antigo direito germânico e o sistema de provas do antigo sistema germânico. O Foucault vai dizer o seguinte: esse velho direito germânico, a expressão da minha tradução aqui é velho, não é antigo, né? O velho direito germânico, ele era muito próximo ao direito grego arcaico, anterior, no qual um sistema de inquérito não existe. Portanto, na prova, se aparecer o direito
o antigo direito germânico está baseado no inquérito. Não, não está baseado. No velho direito germânico, o sistema de inquérito não existe. Os litígios entre as pessoas, entre indivíduos, eles são regulamentados por uma coisa que ele chama de jogo de provas. Veja só o resumo que o Foucault faz sobre o velho direito germânico. Diz o Foucault: o sistema que regulamenta os conflitos e litígios nas sociedades germânicas daquela época é, portanto, inteiramente governado pela luta e pela transação. É uma prova de força que pode terminar por uma transação econômica. Trata-se de um procedimento que não permite a intervenção de um terceiro. A intervenção do terceiro é uma coisa que vai surgir depois. E isso é importantíssimo, que eu vou chamar a atenção de vocês logo a seguir. Então, no sistema germânico, não existe a intervenção de um terceiro indivíduo que se coloque entre os dois como elemento neutro, procurando a verdade, tentando saber qual dos dois disse a verdade. Um procedimento de inquérito, uma pesquisa da verdade, nunca intervém em um sistema desse tipo. Portanto, o inquérito está fora do direito germânico. Foi dessa forma que o velho direito germânico se constituiu antes da invasão do Império Romano. Tá bom? Então, esses são os elementos importantes para entender o antigo direito germânico, item 3.7. Já o item 3.8, o Foucault vai dizer o seguinte: basicamente, o sistema de provas no direito feudal se equivale muito ao direito germânico. Diz o Foucault: o direito feudal é essencialmente de tipo germânico. Ele não apresenta nenhum dos elementos dos procedimentos de inquérito, de estabelecimento da verdade das sociedades gregas ou do Império Germânico. Então, na verdade, existe uma equiparação. Na prova tem que aparecer assim, tá? O antigo direito germânico ele se equipara ao sistema de provas do direito feudal, tá? É isso que o Foucault chama de velhas práticas. Isso vai funcionar até o final do século XII. Vai que o examinador quer que você mencione alguma data, né? Quando surge o que no edital aparece aqui, ó, no item 3.9, o segundo nascimento do inquérito na Idade Média. Vamos ver quais são os elementos importantes desse segundo, ou a transição das velhas práticas para uma nova prática. Ele vai descrever a época em que isso se dá. Esse sistema de práticas judiciárias desaparece no fim do século XII e no curso do século XIII. Toda a segunda metade da Idade Média vai assistir à transformação dessas velhas práticas. Velhas práticas, portanto, estão incluídos o antigo direito germânico e o sistema de provas do direito feudal. Então, toda a segunda metade da Idade Média vai assistir à transformação dessas velhas práticas e à invenção de novas formas de justiça, de novas formas de práticas e procedimentos judiciários, formas que são absolutamente capitais para a história da Europa e para a história do mundo inteiro, na medida em que houve uma coisa chamada colonização, né? Na medida em que a Europa, voltei a ler, na medida em que a Europa impôs violentamente o seu jogo a toda a superfície da Terra. Então, isso é absolutamente relevante, tá bom? O inquérito que ressurge nos séculos XII e XIII é, entretanto, de tipo bastante diferente daquele cujo exemplo vimos em Édipo. Então vamos lá. Em um dos slides eu faço esse resumo. O inquérito surge, a tragédia ou a história de Édipo, ele retrata o surgimento do inquérito como descoberta da verdade. Essa lógica ela é obnublada, ela é engavetada, por assim dizer, e vai ressurgir agora no século XII, mas com uma forma um pouco mais sofisticada, absolutamente, porque afinal de contas são 12 mais 5, são 17 séculos que separam uma lógica da outra. Então, esse amadurecimento, né, de tempo, ele vai ocorrer com o surgimento de 4 coisas novas, que o Foucault vai mostrar para a gente aqui que coisas novas são essas. Primeira coisa é o surgimento de um poder exterior. Lembra que a gente leu que no direito germânico é basicamente uma luta, é uma continuação do litígio entre as partes até que um deles transacione com o outro. Então, quando a gente começa a inventar a ideia de que é necessária
a intervenção de um terceiro, né, um poder exterior, isso é muito relevante. Então, a primeira coisa nova que surge na história da civilização, que muda um pouco, é, primeiro item, um poder exterior. Segundo item, uma coisa que é chamado de procurador. O Foucault descreve o procurador da seguinte forma: esse curioso personagem que apareceu na Europa por volta do século XII vai se apresentar como representante do soberano, do rei ou do senhor. Tá? Primeira coisa, poder exterior. Segunda coisa, um representante desse poder exterior que ganha o nome de procurador. Terceira coisa, o que o Foucault chama de o aparecimento da infração. Ele vai dizer o seguinte: a infração não é um dano cometido por um indivíduo contra o outro. É uma ofensa ou lesão de um indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à soberania e ao soberano. A infração é uma das grandes invenções do pensamento medieval. Sabe por quê? Porque no item 3.12, o criminoso ele passa a não ser mais o inimigo do litigante da outra parte. Não, o criminoso ele passa a ser o inimigo da própria sociedade, em razão do surgimento da lógica de uma coisa chamada de infração. Tá? E por fim, ele vai dizer, a última invenção tão diabólica quanto a do procurador e da infração é o Estado, que não chama Estado no século XII, né? Ele vai dizer, ou melhor, o soberano, já que não se pode falar de Estado nessa época. E não somente a parte lesada, mas a que exige reparação. Não é só a vítima que passa a exigir uma reparação, mas isso e essa lógica da soberania, que anos depois vai ser chamado de Estado. O Foucault ele vai dizer, portanto, para a gente que o procedimento do inquérito, esse ressurgimento do inquérito, a partir dessa lógica, dessas 4 inovações civilizacionais, se trata de uma descoberta capital. Por quê? Porque esse inquérito ele vai se difundir em outros domínios, em outras práticas sociais, práticas econômicas, em outros domínios do saber. O inquérito, portanto, e isso é importante você gravar, o inquérito é uma forma geral de saber. Vou ler para vocês onde é que ele explica isso aqui no livro. Diz o Foucault: todos os grandes inquéritos que dominaram o fim da Idade Média são, no fundo, a explosão e a dispersão dessa primeira forma, dessa matriz que nasceu no século XII. Século XII é o segundo nascimento do inquérito na Idade Média. Até mesmo domínios como o da medicina, da botânica, da zoologia, a partir dos séculos XVI e XVII, são irradiações desse processo. Todo o grande movimento cultural que depois do século XII começa a preparar o Renascimento pode ser definido em grande parte como o desenvolvimento, o florescimento do inquérito como forma geral do saber. Eu espero que esteja, à medida que a aula vai passando, você consiga entender esses primeiros itens aqui, ó. Prática penal e formas da verdade. O inquérito como mecanismo que está atrelado à mudança de poder como forma de alcançar a verdade. Começa na Grécia, etc. E isso transforma o segundo nascimento do inquérito na Idade Média é uma coisa super importante para a gente compreender o que vem a seguir. Tá certo isso, gente? Muito bem, eu queria só ler aqui o final, a conclusão da conferência, dessa conferência número 3, onde ele vai dizer o seguinte: como conclusão, nessa conferência número 3, como conclusão poderíamos dizer, o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas a forma de saber situada na junção de um tipo de poder, de certo número de conteúdos de conhecimento. Aqueles que querem estabelecer uma relação entre o que é conhecimento e as formas políticas, sociais e econômicas que serve de contexto a esse conhecimento, costumam estabelecer essa relação por intermédio da consciência ou do sujeito de conhecimento. Parece-me que a verdadeira junção entre processos econômicos políticos e conflito de saber poderá ser encontrada nessas formas que são, ao mesmo tempo, modalidade de exercício de poder e modalidade de aquisição e transmissão do saber. Isso é muito importante, por isso eu comecei aqui, muito importante para entender os debates sobre racismo,
tá? Teoria crítica da raça e a ideia da necropolítica ou do biopoder, que também tem por fundamento Michel Foucault. Vou concluir aqui o raciocínio. O inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão, de exercício do poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma maneira, na cultura ocidental, de autentificar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consideradas como verdadeiras e de as transmitir. O inquérito é uma forma de saber poder. E a análise dessas formas que nos deve conduzir à análise mais estrita das relações entre os conflitos de conhecimento e as determinações econômico-políticos. É uma distinção entre o caminho que o Foucault trilhou e o caminho que o Marx trilhou. Não há um determinismo puramente econômico. Tem economia? Tem, nós vamos ver a partir dessa última parte aqui da aula. Mas não é um contexto um pouco mais alargado do que o que fez simplesmente o Marx. Tá bom? Vamos lá. Vamos tentar agora passar para esses últimos itens aqui do edital, que nessas duas últimas conferências número 4 e número 5, ele vai tratar do que ele chama de exame ou ciências do exame. Tá? É a previsão do 3.13, o exame como forma de saber poder. No livro, A Verdade e as Formas Jurídicas, não tem uma explicação conceitual assim do que o Foucault compreende por exame. Ele só vai apresentar o contexto em que esse exame, ou ciências do exame, elas aparecem. Ele vai dizer o seguinte, olha, as ciências do exame, elas estão em relação com a formação, com a estabilização da sociedade capitalista, que é o item 3.14 do edital. Ele vai dizer o seguinte, olha, a partir de alguns problemas penais que acontecem no século XIX, a gente inventa uma forma de análise, que ele vai chamar de uma forma de análise bem curiosa, que ele chama de exame, tá? E esse exame, ele vai substituir o inquérito. Esse é um elemento importante. Essas formas de análise, o exame, deu origem à sociologia, psicologia, psicopatologia, criminologia, psicanálise. Então, ele vai dizer que essas formas, o exame, né, essa forma, ela nasce ligada diretamente com a formação de um certo número de controles políticos. Não tem a ideia de controle aqui no edital, mas controles políticos e controles sociais no momento da formação da sociedade capitalista, no final do século XIX. Portanto, a ciência do exame e a sociedade capitalista, elas são dois fenômenos que se retroalimentam. E tem uma coisa que é importante, que é mencionado pelo Foucault, e que eu preciso ler para você aqui a importância que ele dá, que é a ideia da periculosidade. Nós estamos falando de uma mudança muito grande na sociedade, formação da sociedade capitalista. Isso cria a necessidade de você ter que controlar as pessoas. Não só como previa o Beccaria, de que você só podia punir a pessoa depois que ela cometesse um fato, e esse fato tinha que ter previsão na lei pretérita, uma lei anterior ao fato e essas coisas. Mas tem uma coisa aqui que foge ao controle desses teóricos do direito penal, do Beccaria, do próprio Bentham, que é uma coisa chamada prisão. Mas antes de falar prisão, vamos falar um pouco aqui da importância que o Foucault dá à ideia de periculosidade. Ele vai dizer, a grande noção da criminologia e da penalidade em fins do século XIX foi a escandalosa, a expressão dele, a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade. A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível das suas virtualidades e não ao nível dos atos, como previu o Beccaria. Não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas representam. Tá? A ideia da periculosidade, é a chave da compreensão dessa virada. Por quê? Porque lá em 1820 vai surgir uma coisa conhecida hoje como prisão. A prisão, esse mecanismo, ele não estava previsto nas ideias dos reformadores do sistema penal lá do século XVIII. O Beccaria falou sobre prisão assim ligeiramente, sucintamente, subrepticiamente.
a bateria de penalidades que poderiam ser aplicadas ao inimigo da sociedade, né, prevista pelo Beccaria, pelo Bentham e por outros reformadores do século XVIII, essa bateria era formada por quê? Por deportação, trabalho forçado, a vergonha pública, o escândalo público e, no máximo, a pena de talião. A prisão, ela não surge, atenção, a prisão não surge da teoria do direito. Ela não nasce das teorias jurídicas do crime. A prisão surge de uma ideia policial. Importante isso. Que prisão é essa? É qualquer tipo de prisão? Não, não é qualquer tipo de prisão. E daí eu quero dar destaque a uma coisa que o Foucault chama a nossa atenção, que é a importância de um sujeito para ele chamado Jeremy Bentham. Diz Foucault, presta atenção no impacto dessa ideia. Eu acredito que Bentham seja mais importante para a nossa sociedade do que Kant e Hegel. Ele deveria ser homenageado em cada uma das nossas sociedades. Por quê? Porque o Bentham, ele pensa e raciocina uma lógica que está aqui, gente, no slide número 26. Ele cria um sistema, um tipo de prisão que ele vai chamar de panóptico. E o Foucault vai dizer, esse sistema de prisão não é um sistema de prisão. Essa prisão panóptica, ela é um modelo de sociedade a qual nós estamos vinculados. Então, Bentham é a pessoa mais importante para a gente entender a sociedade moderna em Foucault. O Foucault vai dizer, aqui na página 103, vivemos hoje em uma sociedade programada, no fundo, por Bentham, uma sociedade panóptica, sociedade onde reina o panoptismo. Então, a marca da sociedade moderna para Foucault é uma coisa chamada panoptismo. Panoptismo criado por quem? Por Bentham. Bentham criou o panóptico porque ele queria resolver problemas efetivamente da sociedade. Tá? A ligação entre esse sistema de controle da prisão com o panóptico se deu fora das teorias penais, e sim pelos mecanismos policiais. E a prisão, ela é uma forma concentrada. A prisão panóptica, ela é um exemplo de todas as instituições que o Foucault chama de instituições de sequestro, que foram criadas quando? No século XIX. O asilo, o hospital, a escola, toda a sociedade, ela é contaminada por esse modelo panóptico, tá bom? Então nós temos uma transição da lógica do inquérito para a lógica do panoptismo. Diz o Foucault, o inquérito era um procedimento pelo qual, na prática judiciária, se procurava saber o que havia ocorrido. E aí ele continua. No panopticon, ele coloca em itálico, no panopticon, vai se produzir algo totalmente diferente. Não há mais inquérito, mas vigilância, exame. De novo, apesar da palavra exame aparecer no edital, o Foucault não explica o que é exame, ele vai explicar isso só na obra 75, que é vigiar e punir. Tá? Mas o exame, o panóptico, substitui o inquérito. Tem-se, portanto, em oposição ao grande saber de inquérito organizado no meio da Idade Média através da confiscação estatal da justiça, a apropriação do método jurídico de resolução de disputas pelo Estado, essa expressão que ele usa, confiscação estatal da justiça, que consistia em obter uns instrumentos de reatualização de fatos através do testemunho, um novo saber, de tipo totalmente diferente, um saber de vigilância, de exame, organizado em torno da norma pelo controle dos indivíduos ao longo de sua existência. Essa, diz Foucault, é a base do poder, a forma de saber poder que vai dar lugar não às grandes ciências da observação, como no caso do inquérito, lá como descrito anteriormente, mas ao que chamamos ciências humanas, psiquiatria, psicologia, sociologia. Essa é a grande transformação da sociedade. E por que isso é feito? Porque, aí aqui atrelando essa lógica do controle à lógica do capitalismo. Por que é necessário você controlar as pessoas? Porque nessa época de consolidação, de surgimento
na transformação, na aceleração do capitalismo, ele vai traduzir um novo tipo de fortuna. Como assim? No século XVI, XVII, a riqueza ela era essencialmente constituída por terra. Difícil alguém botar um pedaço de terra nas costas e sair correndo. No século XVIII, aparece uma nova forma de riqueza. Ela vai ser investida em quê? Em mercadoria, em estoque, em máquina, em oficina, em material, em fábrica. Quando as pessoas começam a se revoltar contra o sistema, o que eles começam a fazer? Começam a quebrar as coisas, começam a furtar e essas coisas. Surge, portanto, uma instituição chamada de polícia. Diz o Foucault, a polícia de Londres nasceu da necessidade de proteger as docas, entrepostos, armazéns, estoques, etc. Estão entendendo? Ciência do exame e sociedade capitalista? Essa é a primeira razão, muito mais forte na Inglaterra do que na França, do aparecimento da necessidade absoluta desse controle. Que controle? Um controle incessante, um controle constante, chamado de panoptismo. Em outras palavras, esta é a razão por que esse controle, com um funcionamento de base quase popular, foi retomado de cima em determinado momento. Esses controles, o Foucault explica no livro, eles são criados pela própria sociedade, mas tem um determinado momento em que isso é apropriado pelo Estado. Tá bom? Essa é a relação aqui do 3.14, ciência do exame e sociedade capitalista. A gente vai sair da arquitetura do espetáculo para uma arquitetura da vigilância, que é exatamente a tese fundamental do livro Vigiar e Punir. Tá bom, gente?